A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo, com muita alegria eu quero vos saudar nesta manhã de domingo, dia 5 de março, com a doce e eterna paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe nesta manhã a tua residência no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa escola bíblica. E antes de nós iniciarmos, eu quero orar por tua casa, por tua vida e também por tua família. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós estamos uma vez mais reunidos em torno da Tua Palavra para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Querido Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa nesta manhã abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu oro nesta manhã por este aluno, por esta aluna, por esta família, por esta residência que nos assiste e que por alguns instantes, Senhor, estará conosco aqui, meditando na Tua Palavra. Espírito de Deus, abre o nosso entendimento no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graças a Deus, este tema tão importante, a nossa escola bíblica está tratando a respeito do avivamento. Interessante que o tema aviva a tua obra, e este avivamento é algo importante para os nossos dias de hoje, para as nossas famílias e também para a nossa vida individual, o indivíduo. Então, eu te convido para que você abra a tua lição, juntamente comigo, a lição de número 10, 5 de março de 2023, que tem por título, O Avivamento na Vida Pessoal. Então, estaremos entendendo como que eu, individualmente, posso ser abençoado e receber este avivamento. O texto áureo que está aí na tua tela, ele está no Salmo 63, do verso 3 até o verso 4, que diz assim: Porque a benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, do verso 3 até o verso 4. A verdade prática, ela é muito importante. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O Espírito Santo ele é uma realidade e ele nos torna um crente avivado. Ele nos capacita a ser um crente avivado diante de Deus. Eu te convido para que nós então leiamos a leitura bíblica em classe, que está sobre o tema, o título de Salmo 63, que esse salmo é também conhecido como o Salmo da Confiança. Davi, ele estava em fuga no deserto, ou correndo, ou em fuga de Saul, ou em fuga do seu próprio filho, Absalão. E quando ele então nesse momento de muito caos, de muita dificuldade, ele clama por Deus, ele clama pelo Senhor, e ele escreve o Salmo 63. Assim diz o texto bíblico, e eu te convido para que você leia juntamente comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te almeja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de gordura, a minha boca te louvará como alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite,
porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Graças a Deus, esta aula de número 10, nós vamos caminhar sobre, tendo como base o Salmo 63, e vemos aqui o salmista Davi, ele expressando confiança, é o Salmo da confiança, ele apresentando uma fé depositada em Deus, uma fé baseada em Deus, uma fé alicerçada em Cristo, alicerçada então no Senhor nosso Deus. Muito bem, nós já lemos o texto áureo, e temos como objetivo nesta aula de hoje, como objetivo nesta importante lição, é nós aprendermos como entendermos as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, e aqui no caso o salmista Davi. O segundo objetivo de hoje, nós também vamos ver, conscientizar sobre a necessidade constante das disciplinas espirituais para uma vida avivada. E isto é muito importante, e nós vamos trabalhar um pouco nesta manhã, como alcançarmos uma vida espiritual abastecida e termos um avivamento na nossa vida individual. Em outro tópico, o terceiro ponto é entender que uma vida avivada, ela é manifesta em bons frutos na vida individual do crente. Eu, individualmente, como que eu recebo este avivamento para a minha vida. Nós já vimos em aulas passadas, nós já vimos um pouco atrás, então, o avivamento no mundo, o avivamento no Brasil, e hoje nós estamos vendo o avivamento de forma indivíduo, o avivamento de forma singular na nossa vida. A introdução, vamos caminhar um pouco, a introdução ela diz assim: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Deus tem um grande interesse, Deus tem muita vontade, o Santo Espírito de Deus tem muita vontade de que cada crente individualmente, como um ser individual, ele receba, ele tenha na sua vida um avivamento genuíno, e este avivamento então nascendo do indivíduo, a pessoa, ela tendo individualmente este avivamento, Ainda dentro da introdução, nós vamos para o próximo ponto, que diz assim: ademais, não pode haver igreja local, igreja física, avivada, sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Não há forma de uma igreja local ser extremamente avivada, sendo que os seus membros individualmente, pessoalmente, eles não experimentem um avivamento em suas vidas. Na grande verdade, o avivamento, ele começa no indivíduo. O próprio crente, ele se apresenta diante de Deus, ele busca este avivamento diante de Deus, e o avivamento então começa nele em si, no indivíduo, e então isso daí reflete de uma forma gloriosa para a vida da igreja. Não há forma, não há como uma igreja ser avivada, sendo que os seus membros não experimentem, então, um avivamento individual. Além deste avivamento se manifestar no interior dos templos, ele se revela em todos os lugares. O avivamento, ele começa individualmente, ele reflete
também na minha vida, em todas as áreas da minha vida, e nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas ele também se revela no templo. Além deste avivamento se manifestar no interior do templo, ele também se revela, ele se manifesta em todas as minhas áreas, em casa, na rua, no trânsito, na empresa, na faculdade, na escola, aonde o crente estiver, este avivamento estará acompanhando e revelando também, revelando-se em todos os lugares. A palavra-chave desta aula de número 10 é fervor. Fervor, ele representa ânimo, algo que está em atividade. Muito bom, guarde esta palavra, grife ela aí na sua revista, tome ela como nota, busque a sua orientação, o seu significado, para que você entenda o que é e o que traz o fervor. Muito bem, eu te convido para nós entrarmos já no tópico de número 1. O tópico de número 1 tem por título O Avivamento na Vida do Salmista. E podemos contemplar em toda a Bíblia, nós já sabemos que o salmista Davi, o homem amado por Deus, tido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, um homem que se dedicou, se apresentou, e ele então expressa, através dos salmos, uma grande devoção, um grande sentimento, uma grande experiência com Deus, mesmo quando o salmista Davi, ele falha, ele erra, ele peca, ele faz questão que o seu pecado seja notório, tanto que ele então escreve o seu arrependimento, o seu aquebrantamento, a sua fraqueza, a sua falha, no salmo de número 51, e nós podemos contemplar. Vamos estudar um pouquinho aqui o avivamento na vida do salmista, o avivamento na vida do salmista Davi. Tópico de número 1. Subtópico 1, uma busca sincera. Podemos acompanhar na Bíblia, podemos ver salmista Davi passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, em fuga até mesmo de Saul, fugindo de Saul, tendo ameaças de morte, tendo muita oposição contra a sua própria vida. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada o salmista Davi passando por muitas dificuldades, muitas lutas, mas algo interessante chama a nossa atenção, que Davi nunca deixou de clamar e suplicar, ir em busca do Senhor nosso Deus. Davi busca ao Senhor. Você vê Davi fraco, você vê Davi em luta, você vê Davi passando por muitas dificuldades, mas você não vê ao longo da Bíblia Sagrada Davi se rendendo a outro Deus, Davi adorando a outro Deus. Ele tem no seu coração uma sinceridade genuína diante de Cristo, diante de Deus, e ele busca ao Senhor mesmo no meio de muitas adversidades. Tanto que no Salmo 63, que nós já lemos aqui, alguns tópicos dele, nós contemplamos que Davi estava em fuga no deserto, mas mesmo no deserto, ele expressa um sentimento de busca ao Senhor. Ele diz: Senhor, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede. Eu levantarei as minhas mãos, a minha carne te almeja, assim como uma terra seca e cansada almeja pela chuva, assim a minha alma anela por ti, e eu te buscarei, eu te verei novamente como a minha fortaleza. Davi, ele apresenta constantemente um sentimento por Deus, uma busca por Deus, e este anelo, ele mesmo diz: a minha alma anela por Deus, o Deus vivo, a minha alma anela pelo Senhor. E nesta busca, Davi, ele é alcançado, Davi, ele então recebe de Deus este acalento, esta guarnição, o Deus vem o guardando e dando a ele
grandes vitórias, ainda que ele estivesse em um período de sequidão e cansaço na sua carne física, a sua alma tinha sede de Deus. Meu querido irmão, você que nos acompanha, que juntamente está conosco aqui nessa aula de número 10, a sua alma deve anelar por Deus, deve ter esse sentimento de busca por Deus, busca pelo seu Espírito e busca pelo seu avivamento. Que haja nesta manhã, dia 5 de março, um avivamento genuíno nascendo do seu coração e que haja uma busca sincera nas nossas vidas, que eu também me incluo neste tópico, uma busca sincera pelo Espírito de Deus. O subtópico seguinte, o subtópico do número 2, ele tem por tema contemplando e bendizendo ao Senhor. Segundo o salmista Davi, ele tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Segundo o salmista, é possível viver esta realidade espiritual em um contexto oposto. O salmista, ele nos mostra que tinha forma de, mesmo em um momento oposto, de muita dificuldade, de muita oposição, ele contemplar e bendizer ao nome do Senhor. Interessante que Davi, quando escreve o Salmo 63, ele estava em um momento difícil, em um momento delicado, em um momento de fuga e um momento de aflição, mas mesmo neste momento de fuga, mesmo neste instante de aflição, ele diz que existe uma forma de contemplar e também bendizer ao Senhor em todas as adversidades. Segundo o salmista, tem como viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto diante de Deus. Então, é possível, querido irmão, é possível, no meio desta dificuldade, no meio de tanta adversidade, no meio de tanta luta, nós buscarmos ao Senhor, contemplarmos a graça do Senhor e sermos edificados pelo Senhor. O momento em que você talvez está passando pode ser difícil, mas tem forma, tem como você ser abençoado e receber da parte de Deus um avivamento e um despertamento, bendizendo ao Senhor em todos os instantes da sua vida. Interessante que o avivamento, ele não depende de circunstância. Estando tudo bem, eu estou avivado. Não estando tudo tão bem, eu não estou avivado. Não, Deus não trabalha desta forma. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo nesse instante de escassez, a presença do Senhor estará sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Muito bem, o terceiro tópico, o tópico seguinte, ele tem por tema: Deus é o nosso auxílio. O salmista afirma que a sua alma se fartará em Deus e a sua boca o louvará. Esse é o resultado da busca do Senhor. Então o salmista, ele diz que mesmo naquele momento difícil, mesmo naquele cenário difícil, mesmo naquele cenário de escassez, ele usa uma palavra que diz assim: mas fartará a minha alma da tua graça. E no meio da dificuldade, a minha alma o louvará. Este é o resultado da busca e da contemplação do Senhor em nossa vida. Lembro-me agora quando o grande homem de Deus, Abacuque, ele diz assim: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja
ovelhas no curral, todavia a minha alma se alegrará no Senhor. Lembro-me também quando o salmista, quando o apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a passar pela fartura, ele aprendeu a ter, aprendeu também a não ter, mas em todas essas coisas ele estaria contemplado e sendo então abraçado pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o resultado daqueles que buscam, daqueles que têm o Senhor Deus como refúgio. Querido irmão, família que nos assiste aí em casa, que juntamente conosco está lendo este tópico importante, interessante, que Deus é o nosso refúgio. No Salmo de número 46, verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio, e não somente refúgio, mas Ele também é uma fortaleza. Então, em Deus, em Cristo e no seu Espírito Santo, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos fartura de alegria em nossa alma, e sabendo que o Senhor Deus, Ele nos contemplará com a sua bondade e com também a sua misericórdia. A síntese do tópico de número 1 tem: o anseio e a busca sincera por Deus possibilita um avivamento na vida do salmista. Grife esta palavra, marque ela: o anseio, uma busca almejada, uma busca sistemática por Deus. Ela resulta, como nós estamos vendo no Salmo 63, que ela resulta em um avivamento na vida do salmista Davi. Então, há uma necessidade de nós termos o anseio, mas não somente este anseio, mas termos também e nos apresentarmos na busca. E esta busca deve ser uma busca sincera, para que o Senhor Deus possa nos abençoar. Vamos caminhando para o segundo tópico, e o segundo tópico tem por título: o avivamento espiritual do crente. O avivamento espiritual na vida do crente. O subtópico do número 1, então nós vamos estar vendo o subtópico número 1, reservando uma agenda com Deus, reservando um tempo com Deus. E é muito importante isso daqui. No próprio título aí, a lição, está escrito: é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de momentos espirituais e especiais, em que cultive a vida devocional e, consequentemente, ele então estreite esta comunhão com Deus. É importante que o crente em Cristo Jesus, ele reserve, ele tenha um tempo na sua agenda, ele tem um tempo reservado, um tempo chamado devocional, para que ele se apresente diante de Deus e possa então com isso desfrutar de uma vida devocional, tendo como base a oração e a leitura da palavra de Deus. Querido irmão, hoje nós atravessamos dias tão corridos, tantas atividades, que parece que às vezes 24 horas do dia quase que não dá tempo de tantos compromissos e de tantas atividades que nós temos. Mas nós temos que reservar um momento da nossa vida, ou seja de manhã, ou seja no período da tarde, no período da noite, no período da madrugada, mas nós temos que nos dedicar em buscar a Deus, ter uma vida separada, um momento separado com Deus. É isto que nós precisamos para vencermos o mundo em que nós estamos atravessando hoje, o mundo com bombardeios, o mundo com tantas
falácias, com tantas mentiras, com tanta corrupção em todas as áreas. Então nós, como crente em Cristo Jesus, como membro do corpo de Cristo, como servos de Deus, nós temos que ter um instante no meio das nossas atividades, nós temos que ter uma agenda com Deus, um momento a sós com Deus, é entrar no quarto, trancar a porta e desligando o seu celular, você ter somente ali 1 hora, 2 horas, um período seu com Deus, para você orar, para você ser alimentado da graça do Espírito de Deus e desfrutar desta comunhão com Deus. Querido irmão, você necessita ter esta intimidade com Deus. Não permita que no meio de tantas atividades o compromisso com Deus seja o último dentro deste contexto que você vive hoje. Reserve um tempo para Deus. Tenha um tempo reservado para a presença de Deus. Vamos caminhando o subtópico número 2, a oração, uma vida de oração, o quanto que ela reflete, e o avivamento espiritual do crente, ele deve ser então respaldado por algumas bases. A primeira base é uma vida devocional, um momento a sós com o Senhor e praticando a comunhão e se alimentando de Deus, se alimentando da presença do Espírito de Deus. A segunda base é a oração. A oração nós acompanhamos ao longo da Bíblia e com certeza nós ficaríamos aqui muito tempo falando de homens que foram e que são até hoje referências através da oração. O salmista Davi, ele orava 3 vezes ao dia. O salmista Davi orava. Havia uma necessidade do salmista Davi buscar ao Senhor, e vários salmos ele expressa esse sentimento de anseio, de busca pela graça, pela virtude. Então a oração era algo virtuoso, era algo real, era algo verdadeiro na vida do salmista Davi. Também eu trago aqui um outro exemplo que nós acompanhamos ao longo da Bíblia. Elias orava, e este homem tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele ora. Não é Deus quem ordena Davi, Elias, ora que eu vou fechar. Não, Elias orou, ele disse: não vai chover segundo a minha palavra. Elias orou, o céu fechou. Elias orou, Deus mandou fogo do céu. Elias orou, Deus abriu novamente as fontes de água e Deus mandou chuva. Então o homem, quando ora, ele tem intimidade com Deus, ele tem esta ligação com Deus, há uma vida de conhecimento com Deus. Daniel orava, mesmo diante de leis, mesmo diante de leis que poderia comprometer a sua vida, ele abria as janelas em rumo para Jerusalém e orava de manhã, orava 3 vezes ao dia. E nós temos muitos e muitos exemplos de oração. A oração, ela não caiu de moda. A oração, ela não caiu como se fosse algo que não é mais aplicado. A oração é a necessidade minha, individual, é uma necessidade da igreja, é uma necessidade do crente, individualmente. Nós só permanecemos de pé em Cristo através da oração. E o maior exemplo de todos eles, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele nos deixou o legado da oração. Certa feita, para Cristo chamar os 12 apóstolos, Jesus passou uma madrugada em oração. No Getsêmani, nós contemplamos Jesus em oração.
Cristo orando de tal intensidade, a ponto de do seu sangue sair como suor. Jesus nos deixou o maior legado, o maior exemplo do que é uma vida de oração. Querido amigo, querido irmão que nos assiste agora, quer vitória para a sua vida, tenha uma vida de oração. Quer conquista espiritual na sua vida, tenha uma vida de oração. Louvar é bom, erguer a mão é bom, tudo isto é maravilhoso, mas nada, nenhuma atividade, ela supera, ela supre a necessidade da oração. A oração, como disse um certo líder, ele disse assim: a oração, ela move a mão daquele que move o mundo. A oração, ela traz para o mundo físico aquilo que está no plano espiritual. Querido irmão, nós temos que entender que tudo começa no plano espiritual, tudo está no plano espiritual, tudo vem de Deus, tudo parte de Deus, tudo se completa no mundo espiritual, e no mundo espiritual define as coisas que vão acontecer no mundo físico. Então, para nós alcançarmos as bênçãos do Senhor e termos estas vitórias em nossas vidas, nós precisamos entrar em uma vida de oração, entendendo que a oração ela gera fruto, entendendo que a oração, ela retorna para nós em vitória e em grande crescimento espiritual. Resumindo, nós precisamos orar, amém? Nós precisamos orar. Querido ouvinte, nós precisamos orar. Sobre oração, eu li um livro sobre a história deste homem, Charles Finney. Este homem, um grande herói da fé, ele ganhou para Cristo aproximadamente 500 mil de almas. E este homem, Charles Finney, o pai da fé, ele deixou algumas orientações sobre a fé. E lendo este livro, eu tomei esta liberdade de anotar algumas aqui. Por exemplo, ore por alguma coisa específica. Querido, tenha uma oração de uma forma específica. Fale com Deus uma forma específica, o que você necessita, o que você almeja, e busque isto de forma específica na sua vida. E Charles Finney, ele diz assim: ore por alguma coisa específica. Isso é muito importante, nós orarmos e apresentarmos a Deus de uma forma bem clara, de uma forma bem expositiva, de uma forma bem direta, o que nós almejamos com Deus, o que nós queremos com Deus. Então ore de uma forma específica. Ore também, em tópico um pouco abaixo aí, ore pela vontade de Deus. Senhor, eu quero a tua vontade cumpra-se em mim. Charles Finney, ele também diz assim: ore pelas coisas certas, não ore por coisas que você sabe que não vai acontecer. Então, ore por coisas certas. Este tópico seguinte, esta frase seguinte, eu amei ela: ore com fé. Para você orar, você tem que ter fé. Para você orar, você tem que crer que a sua oração, ela está alcançando o mundo espiritual, e crendo que Deus está ouvindo, Deus está recebendo, que as orações, elas não são lançadas dentro de um esquecimento. Não, a oração, ela é depositada diante de Deus, ela é ouvida por Deus. Então, quando você orar, ore com fé. Tenha fé na sua oração. Não seja uma oração em que a própria pessoa que ora não está crendo. Ore com fé, amém? A fé, eu comentei isso há poucos dias atrás em uma festa. A fé
ela faz e ela gera o que o seu dinheiro não pode gerar, aonde o que o homem tem na mão, recurso humano, aonde ele não há mais a possibilidade de continuar, aonde o recurso humano, ele se esgota, a fé te conduz aonde você necessita. O apóstolo Pedro e João estavam indo orar no templo, e quando eles oraram, havia um coxo, você conhece essa história bíblica, e o coxo falou, dai-me alguma ajuda, dai-me uma esmola. E então naquele instante Pedro e João falaram para ele, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, recurso humano eu não tenho, mas eu tenho algo aqui poderoso, eu tenho fé, em nome de Jesus levante e anda. Então guarde aí, você que me ouve nesta manhã de domingo, dia 5 de março, no meio desta aula de número 10, guarde isso no seu coração, aonde o teu recurso se esgotar, a tua fé te conduzirá. Então ore com fé, ore com entusiasmo, apresente-se diante de Deus com entusiasmo na oração. Deus, você se apresentando firmemente, em comunhão, com uma mente ligada na presença do Senhor, orando com entusiasmo, fervor, ânimo, e crendo, e a próxima frase, ore com certeza que Deus te ouve. Quantos irmãos estão orando e ele mesmo não crê que Deus está ouvindo? Então ore, querido irmão, você que nos assiste, você que juntamente comigo está aqui, ligadinho, participando dessa aula fantástica. O avivamento individual na vida do crente, pessoalmente, ela deve ser baseada na prática da oração. E quando você praticar a oração, creia que Deus te ouve, creia que Deus está recebendo, creia que o Senhor Deus irá responder. Tenha fé, tenha ânimo, entusiasmo, e com isso tenha certeza de que o mundo espiritual vai liberar bênçãos e vitórias para a sua vida, material. Muito bem, é muito empolgante quando nós falamos sobre oração, e nós vamos correndo porque nós iríamos ficar aqui um pouco mais de tempo. O terceiro tema, o terceiro subtópico, a leitura devocional. O crente avivado, o crente espiritual, ele deve ler, ele deve estudar a Bíblia diariamente. Por quê, pastor? Isso para entender, absorver e viver os seus ensinamentos. Meu querido irmão, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso mapa, a Bíblia ela é o nosso guia, a Bíblia é a nossa regra básica de fé, a Bíblia é o nosso manual. Como crente avivado, como crente servo de Deus, eu preciso ler a Bíblia, e isto deve ser uma prática diária. A Bíblia é o único livro do mundo, do planeta, em que enquanto você lê, o seu autor está junto e ele está te orientando. Meus queridos irmãos, é muito bom, isto é glorioso, e tenha a prática da leitura da palavra de Deus, tenha a prática de meditar na palavra de Deus. Esta palavra é viva, esta palavra vai gerar no teu coração alegria, esta palavra vai gerar no seu coração ânimo. Querido ouvinte, esta palavra vai gerar no teu coração entusiasmo, ela vai gerar fé. Quando você lê, o Espírito do Senhor, ele te alimenta. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é viva, a palavra é vida. E isto nós só vamos adquirir através de uma leitura diária, uma leitura devocional. Você precisa ler mais a Bíblia, eu preciso ler mais a Bíblia. Nós precisamos mais nos concentrar e nos dedicar à leitura
leitura da palavra de Deus. Quer ser abençoado? Leia a Bíblia. Quer ser avivado? Leia a Bíblia. Quer receber conhecimento, graça e unção de Deus? Leia a Bíblia. O avivamento, ele virá pela leitura da palavra, pela oração e por uma vida devocional. Fazendo isso, você será um crente avivado. Fazendo isso, você será um crente animado, um crente que tem entusiasmo para as coisas de Deus. Será um crente forte, não será um crente anêmico, fraco, raquítico, não, muito pelo contrário. Será um crente alegre, forte, animado, revestido pela palavra de Deus. Olha comigo, como que a palavra é importante. No deserto, Jesus venceu a tentação. O diabo se apresentou a ele e Jesus venceu. Mas sabe como Jesus venceu? Pela palavra. O próprio inimigo rebatia, Jesus foi para Deuteronômio capítulo 8 e Jesus rebateu. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu pelo poder da palavra aplicada. O próprio Deus falou para Josué, Josué capítulo 1 versículo 8, Josué, medita neste livro de dia e de noite, tenha o livro, a palavra como cabeceira, de dia e de noite, medita neste livro, medita nesta palavra. O salmista Davi, o salmista que escreveu o Salmo 119, ele diz no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus venceu, Josué venceu, os salmistas venceram pela palavra. Você vai vencer pela palavra. Toma posse nesta manhã, na aula de número 10, toma posse desta palavra, a palavra genuína, a palavra viva de Deus. A palavra tem que estar atuante dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua vida, para que você possa vencer. Venceremos pela palavra de Deus. Amém? Há um grande entusiasmo no nosso coração quando nós falamos de oração, da palavra, e com certeza nós ficaríamos aqui mais um bom tempo falando sobre isso, e há uma importante reflexão. Vamos avançando, o tópico seguinte, o tópico 3, nós vamos falar sobre a vida espiritual e familiar do crente avivado. Como que um crente avivado, ele vive espiritualmente, e como que essa vida espiritualmente dele, ela reflete também numa vida vitoriosa. Como que é subtópico 1? Uma vida individual, o próprio indivíduo. O avivamento espiritual. O avivamento espiritual também ele reflete numa vida individual. Eu, individualmente, pessoalmente, como que este avivamento, ele também reflete na minha vida espiritual, individual. Ele também reflete e ele traz consequências para a vida em todas as áreas. Eu marquei aí um tópico que eu achei bom. Não tem como desvencilhar, não tem como separar uma vida espiritual avivada, uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual farta, de uma vida individual. Como que eu, como indivíduo, como que eu lido com este ponto. Eu sou avivado na igreja, mas como eu sou no mundo lá fora, como que eu ajo, como que eu tenho esta orientação. Um texto aqui da nossa revista, ele diz assim: em suma, claramente há uma orientação da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida individual. Integridade, inteligência, sabedoria no falar e no agir, cuidado da saúde física e também cuidado da saúde emocional, a nossa mente, zelando também pela nossa vida em todas as suas áreas. Não há como separar o crente avivado
dentro da igreja, neste mundo eclesiástico, da sua vida secular, da sua vida individual. Vamos caminhando para o tópico seguinte, uma vida com o cônjuge, como que eu, crente espiritual, um crente avivado, como que eu lido também com o meu cônjuge, com a esposa, com o esposo, como que há essa relação. Olha só, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida, e ser vivida no Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus dentro da casa. Lembra que João capítulo 2, Cristo ele é convidado para uma festa, para um casamento, e Jesus vai para aquele casamento, João capítulo 2, e chegando ali o vinho acaba, e ele multiplica, ele transforma a água em vinho, e há grande alegria naquela festa. Nós temos nós temos que ter uma vida avivada, uma vida matrimonial, ela deve ser vivida, mas ser vivida na presença do Espírito de Deus, havendo o quê? Amor, havendo o quê? Submissão, havendo o quê? Carinho e afeto, e havendo também uma comunicação eficiente. Como eu disse agora mesmo, João capítulo 2, Jesus foi para aquela festa, o convidado era Cristo, Jesus estava lá. Então, quer ter vitória no teu casamento e ter um casamento próspero, feliz e alegre, chame Cristo para estar dentro, convide Jesus para estar junto, para estar inserido dentro da tua vida matrimonial, e com certeza o Senhor irá te abençoar de uma forma fenomenal. Vamos caminhando, já estamos caminhando para o término, a vida com os filhos, o crente avivado. Como que é esta relação pai e filho? Como que é este convívio do crente avivado, um crente que, como é sua vida familiar? Muito bem, então a vida com os filhos, um crente avivado, ele dá atenção ao relacionamento com os filhos, gerando o quê? Gerando afeto, gerando carinho, gerando compreensão, a paciência. Temos que ter muita com os nossos filhos, amizade, e também algo importantíssimo, realizando em casa cultos domésticos, e não somente o culto doméstico, mas esta alimentação, o almoço, jantar, ou o café, todas as suas alimentações serem feitas na sua mesa. Que importante é na vida de um crente avivado a mesa. A mesa, ela nos fala de comunhão, a mesa nos fala de relacionamento. Então é muito importante a família se assentar na mesa. Querido irmão, leve a tua família para a mesa. Chegando na mesa, desligue a celular, desligue internet, e tenha um momento ali durante a refeição com a sua família. Ore na mesa, deixe os seus filhos ver você orando na mesa. Ore na mesa pelo alimento, aquilo que Deus está te dando, Deus está te concedendo aquele alimento, por mais simples que seja. Ore a Deus na mesa, deixe os seus filhos contemplar você orando na mesa. Naquele instante, ore por sua liderança, pelo seu pastor. Deixe os seus filhos ver você orando orando por sua família, por sua liderança espiritual. Deixe os teus filhos te contemplar orando, deixe os teus filhos te contemplar você lendo a palavra. Isto vai gerar na mente deles e no coração deles um desejo de ser igual aos pais dele. Isto é importante, um crente
avivado. Um crente avivado, ele leva a família para a mesa, e na mesa ele aproveita a oportunidade para dar atenção aos filhos, gerando afeto, carinho, comunicação. Não é saudável, não é um bom método, uma boa atitude que durante as refeições um filho esteja na sala, um filho esteja lá no canto, outro lá no quintal, outro na varanda. Não, chame todos para a mesa, tenha essa prática, convide a sua família para a mesa, convide os seus filhos para a mesa. Na mesa, leia um versículo, ore pelo seu pastor, ore pelo seu emprego, pelos seus líderes, aqueles que exercem autoridade sobre ti, e isto irá gerar nos seus filhos um sentimento de gratidão e um sentimento, eles vão almejar que isto também ocorra na vida deles. Então é muito importante a realização dos cultos domésticos. Isto é glorioso e isto é fenomenal. Leve a sua família para a mesa, abra a Bíblia na mesa e leia um texto, um salmo, e isto vai gerar frutos de avivamento na sua casa, na sua família e na vida dos seus filhos. Estamos caminhando para o término. Tópico de número 4, subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Interessante que o crente avivado, ele é um crente alegre. Por que razão? A alegria do Senhor é a nossa força. O momento é difícil, o momento é complicado, o momento é de luta, mas o crente está alegre, sabendo que Deus é a nossa alegria. Nos maiores momentos de dificuldade, Deus alegra a alma do crente, Deus alegra a vida do crente. Isso é muito nítido, é muito claro quando você vai em um culto fúnebre, em um funeral de um ímpio, você vê o desespero. Mas quando você vai para um funeral de um servo de Deus, você vê que há algo diferente. O crente é um crente que até na morte ele entende a sua razão da fé. O crente ele deve ser uma pessoa alegre, feliz, mesmo que seja momento de dificuldade, porque a alegria no coração do crente, ela não depende de circunstância, mas ela depende da graça de Deus. Quando nós lemos a carta de Paulo, e ele escreve da cadeia aos irmãos filipenses, ele escreve assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo está preso, Paulo está no cárcere, Paulo está escrevendo dentro de uma cela, mas Paulo, ele tem a certeza que a sua alegria independe daquelas grades, daquela cela, porque a sua alegria está na presença do Senhor e na presença do seu Espírito Santo. Querido amigo, querido irmão, servo de Deus, tenha alegria no seu coração, a alegria de ser salvo, a alegria de ser alcançado pelo Espírito de Deus. Maravilha! Mais um tópico interessante: o crente avivado não teme a morte. A morte, ela gera tanto na vida no mundo aí fora, gera tanto medo. Mas como que o crente enfrenta a morte? A morte para o crente, ela é uma passagem deste plano para a presença de Deus. Hoje nós conhecemos a Deus pela palavra, mas em breve a morte, ela simplesmente vai nos dar o direito de nós chegarmos diante de Deus, contemplarmos a Cristo,
como Ele é, sermos semelhantes a Ele e estarmos para toda a eternidade com Cristo. Crente avivado, ele não teme a morte. O crente avivado, ele é um crente santo. As suas atitudes são atitudes que glorificam a Deus, a sua vida glorifica a Deus. Ele é um crente diferente, ele é um crente que a sua vida é uma vida íntegra, santa, reta, diante de Deus, e isto glorifica o nome do Senhor. E no ponto seguinte, eu coloquei um apontamento meu, pessoal. O crente avivado, ele ama a sua igreja. O crente avivado, ele é um crente que não maldiz a sua igreja, ele não maldiz os departamentos, ele não maldiz a liderança, ele não maldiz aquele que exerce domínio, autoridade sobre ele, mas um crente avivado é um crente que ama a igreja, sente alegria, satisfação de vir para o culto, está no culto, está animado, adorando. O pastor prega, ele adora, glorifica, ele ama a sua igreja. E eu quero dizer algo aos irmãos aqui: ame a sua igreja, ame o seu pastor, a liderança, ame aonde você está, aonde os seus filhos estão sendo criados, aonde os seus filhos vão se desenvolver, aonde Deus fala contigo. Ame a sua igreja, tenha esse sentimento em seu coração, porque isto é bom e também é louvável diante da presença do Senhor. Muito bem, chegamos ao término desta lição maravilhosa, aonde a nossa alma se alegra, e como evangelista, o nosso coração ferve na presença do Senhor, diante de uma aula tão gloriosa como esta que nós estamos estudando nesta manhã, dia 5 de março. Conclusão: nos Salmos, nós contemplamos e vemos como o salmista Davi viveu de uma forma, bem expressiva, um avivamento espiritual diante de Deus. Assim também nós temos condições de viver também uma vida avivada. Assim como Davi teve, assim nós também temos esta oportunidade, temos como viver uma vida avivada diante de Deus. Para fecharmos, uma frase que eu coloquei também: o avivamento começa comigo. O avivamento inicia-se na minha vida. Este avivamento espiritual, ele tem que nascer em mim. Eu, como crente, como servo de Deus, eu não posso esperar que o meu irmão do lado, ele gere avivamento em mim. O avivamento começa comigo. O avivamento começa individual, eu me arrependendo dos meus pecados, eu me convertendo de coração a Cristo, eu reconhecendo a minha limitação como homem, como vaso de barro, mas reconhecendo o poder de Deus derramado sobre o vaso de barro. Querido irmão, querido ouvinte, querido que nos assiste nessa aula 10, nessa aula empolgante, o avivamento começa em você. Bate no teu peito aí e diga: o avivamento começa em mim, o avivamento começa comigo. E quando este avivamento começa individualmente, em mim, este avivamento reflete para minha esposa, para os meus filhos, para a minha família, e este avivamento então, ele vai gerar frutos em todas as áreas da minha vida, e na igreja, eu serei um crente avivado, eu serei um crente animado, eu serei um crente cheio do Espírito Santo, e isto vai refletir nas mensagens, nas pregações, nos ensinamentos, na nossa EBD, e isto vai gerar um grande resultado. Se cada crente
individualmente entender e compreender que o avivamento é pessoal e começa na vida dele. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe você, querido aluno, querido irmão da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Rio Claro. Eu quero te agradecer por passar conosco aqui este tempo, esses instantes, e nós aprendendo um pouco mais da nossa Bíblia Sagrada, da nossa vida e prática de fé, o avivamento. Que Deus gere em nossos corações um avivamento, que Deus realize em nós um avivamento individual, começando hoje. Retire um período para Deus, querido irmão, retire um período para Deus, nesta tarde, retire um período para Deus. Quanto tempo faz que você não entra no seu cantinho, no seu quarto, no seu escritório, tranque a porta, diga: eu vou orar, eu vou ler, eu vou falar com Deus, eu vou me alimentar de Deus, e isto irá refletir em um avivamento individual na sua vida. Agradeço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.